Vambora, resumão da rodada das oitavas da Libertadores de 2023. Tá aí, chegamos nas oitavas, tivemos os primeiros 8 jogos. E você que torce pro Fluminense vai saber tudo que aconteceu nos outros jogos. E você que tá, de repente, é um dos times, torcedor de um dos times que tá na Libertadores ainda, vai me ouvir falar sobre o seu clube. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora, porque a gente tem bastante assunto. A gente começa falando sobre Atlético Nacional e Racing. Foi o último jogo, inclusive, dos que aconteceu, né? O último jogo a terminar dessas oitavas de final. Lembrando, os times que passaram em segundo no grupo, na teoria, né, os piores, eles jogaram a primeira em casa. E uma curiosidade de cara sobre isso é que só um time, ou seja, só um líder de grupo, um time que jogou fora de casa, venceu. Ou seja, todos os líderes de grupo ou empataram ou perderam. Então isso acho que ameniza um pouco a situação do Fluminense, né? A intenção aqui não é falar especificamente só do Fluminense, mas acho que isso já ameniza um pouco o fato do Fluminense ter empatado com o Argentino Júnior fora de casa. Mas vamos lá. O Atlético Nacional meteu 4-2 no Racing, cara. Você vê a maluquice, né? O Atlético Nacional estava no grupo 8 da Libertadores, mesmo grupo do Olímpia, e o Racing estava no grupo 1, mesmo grupo do Flamengo. Curiosamente, os dois enfrentando um do grupo do outro. Os dois que passaram em segundo jogaram muito melhor do que os dois que passaram em primeiro. Começando pelo Atlético Nacional, foi um 3-0 que eles abriram, assim, jogando um futebol bem melhor do que o Racing. A partida, eu achei um pedacinho desse jogo aqui com a transmissão argentina, e a galera lamentando muito, falando que o Racing estava muito mal no jogo. Só que o Racing tem 2 pênaltis, um aos 43, um aos 45 do segundo tempo, e consegue chegar a um 3-2, que seria um resultado maravilhoso para o que foi o jogo. Só que se lança um ataque igual um maluco, não sabendo jogar um jogo de 180 minutos. Tomaram o quarto gol aos 40 e vral já do segundo tempo. E o 4-2 é um ótimo resultado pro Atlético Nacional lá em Medellín. Vai trazer uma vantagem, lembrando que não tem gol fora de casa nessa rodada, né? Nessa rodada não tem mais gol fora de casa na Libertadores como critério de desempate. Então o Racing precisa vencer por 3 gols de diferença o Atlético Nacional aqui na Argentina. Outro jogo que aconteceu também envolvendo equipes argentinas foi na quarta-feira, Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Também assisti um pedacinho desse jogo, assisti a reta final e depois fui ler um pouco também, enfim, acompanhar o meu colega Nacho Saldombide, né, que é uruguaio, que acompanha sempre o Nacional, Peñarol. Fui assistir o vídeo dele lá no canal Cra Café e, cara, o Nacional varreu o Boca, assim, durante boa parte do jogo. O 0-0 ficou muito barato. A gente vai ver que ao mesmo tempo em que os times que foram segundo do grupo não... a maioria deles, né, não perdeu, né, a maioria dos líderes de grupo não ganhou. O desenho está muito mais para quem passou em primeiro, né? Por exemplo, esse caso do Boca. O Boca empatou 0-0 num jogo que foi todo do Nacional lá no Gran Parque Central. Mas vem pro jogo de volta jogando na Bomboneira, é só ganhar o seu jogo. E o Boca tem total capacidade disso, de ganhar o seu jogo aqui de volta contra o Nacional. Se você pegar, vou dar uma dica porque eu fiz isso agora para relembrar também antes de gravar. Pega para ver os melhores momentos do jogo. O jogo foi animado, foi bom, mas pega para ver os melhores momentos e ver quanto que o Nacional pressionou o time do Boca, que diferente do Racing, soube jogar um jogo de 180 minutos. Se segurou quando viu que não ia ter como fazer gol, segurou, travou. No final do jogo já estava fazendo aquela travada de jogo que o Boca já costuma fazer. Bem, lembrando que os adversários Atlético Nacional e o confronto do Atlético Nacional e do Racing enfrentam nas quartas de final o confronto entre Nacional de Uruguai e Boca Juniors, né? Deportivo Pereira 1-0 no Del Valle. O goleiro do Del Valle, meu amigo, esse jogo eu não vi não, mas o goleiro do Del Valle, pelo amor de Deus, hein? Deu um gol pro Pereira. Pereira jogando em casa, primeira Libertadores dos caras na Colômbia, lá em Pereira, né, mesmo o nome da cidade. Ganhou por 1-0 num gol que o goleiro deu, e o goleiro ainda tinha tentado dar um outro gol antes. O goleiro do Del Valle, esqueci o nome dele agora. Del Valle não jogou, mas ainda continua tendo uma boa vantagem, porque joga na altitude de Quito. Por mais que o Pereira esteja um pouco acostumado a jogar em altitudes como a de Quito, 2.800, na Colômbia, Bogotá, por exemplo, é 2.500, então não é nenhum absurdo, né, para o Pereira
jogar na altitude como é, por exemplo, pra gente, que nunca joga no cenário Libertadores. Ou seja, tem essa vantagemzinha ainda. O Deportivo Pereira é um time que fez muito o seu mando na Libertadores, né? Se eu não me engano, dos 4 jogos até agora, empatou 1 e ganhou 3. Mas fora de casa foi terrível. Então, assim, se for para passar de fase, vai ter que fazer um bom resultado pro Del Valle. Basta ganhar o jogo, que já vai pelo menos pros pênaltis. Acho que ainda dá Del Valle, mas se passar o Deportivo Pereira, vai ser muito pelo que vem fazendo em casa, né? O goleiro, Del Valle de colaboração. O único líder de grupo que ganhou foi o Palmeiras, que ganhou o Atlético Mineiro. E é até engraçado, assim, que o Atlético Mineiro não ganhou nenhum jogo Filipão ainda. Quanto tempo o Filipão tá no Atlético Mineiro? Acho que desde o dia 6 de junho foi a última vitória do Galo. Perdeu em casa por 1-0 pro Palmeiras. Golaço do Rafael Veiga. E poderia até ter sido um pouco mais. Só que provavelmente o que ferrou o Palmeiras foi aquele uniforme ridículo que eles estão jogando. Ninguém aguenta mais ver aquele uniforme. Então talvez os jogadores tenham feito um boicote de não fazer mais gols nos jogos para ver se muda o uniforme. Porque, pelo amor de Deus, que uniforme feio. 1-0 pro Palmeiras. Esse confronto aí tá muito encaminhado, óbvio, né? Semana que vem pode acontecer, basta um gol do Atlético Mineiro, mas esse confronto talvez seja, junto com o do Atlético Nacional, o confronto mais encaminhado das oitavas de final, pela diferença do que os times vêm apresentando. Ao Galo resta a questão da qualidade individual que se tem no time. É um time que tem, por exemplo, Hulk e Paulinho como jogadores de frente, que tem Zaratio. Não dá pra ignorar. De repente, num lampejo dos 3, 4 juntos jogadores ali de frente, fazendo uma boa partida, conseguirem furar, mas o Palmeiras é um time tão sólido, é um time que já joga junto há tanto tempo, é um time tão firme, parece que já sabe os movimentos que vai fazer, principalmente em jogos de eliminatórios, que eu acho muito difícil o Palmeiras perder por 2 gols de diferença em casa e ser eliminado. Então nesse daí, acho que o Palmeiras já saiu muito na frente nesse jogo do Mineirão. Bem, do outro lado da chave, né? Lembrando que Palmeiras enfrenta Del Valle ou Pereira, né? Atlético Mineiro ou Palmeiras enfrenta Del Valle ou Pereira. Do nosso lado da chave, o Atlético Paranaense foi até o Hernando Siles, lá em La Paz, onde a gente também já jogou, mas eles foram para enfrentar o Bolívar, que tá fazendo uma campanha espetacular na Libertadores, cara. Eu não lembro a campanha do Bolívar de 2014, onde eles foram até a semifinal, se eles naquela campanha eles chegaram a ganhar tantos jogos quanto eles estão ganhando agora. Basicamente, o Bolívar fechou sua campanha ali com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas, e chegou à sua 5ª vitória na Libertadores. 3-1 em cima do Atlético Paranaense. Foi varrido o Atlético. Varrido no sentido de bola mesmo, não viu a cor da bola direito contra o Bolívar lá em La Paz. Esse 3-1 é óbvio, ele é muito mais esperado. Deixa eu até ver aqui, relembrar aqui quem fez os gols do Bolívar. O Rony Fernandes fez 2, o Bejarano fez 1 e o Eric foi quem diminuiu pro Atlético Paranaense. Ele já é mais esperado porque, de fato, o Bolívar tem ali a altitude de La Paz e tal a seu favor. Então, meio que quando você vai para um confronto com o Bolívar abrindo fora de casa, você já espera que você provavelmente perde fora de casa e recupera em casa. Dito isso, é chato. Uma coisa é você ganhar um time boliviano aqui em solo. Aqui não, né? No caso, mas aqui a nível do mar, né? Em Buenos Aires, mas estou a nível do mar ainda. Outra coisa é você precisar ganhar por 3 gols de diferença. O Atlético precisa ganhar por 3, por 2 gols vai pros pênaltis. E aí, meu amigo, pênalti é pênalti, né? O Atlético está numa situação muito complicada. É porque, obviamente, a diferença do futebol brasileiro e do futebol boliviano iguala um pouquinho mais as coisas. Então, por isso, talvez que o Atlético, por exemplo, tenha mais chances de classificar do que o Racing, que está pegando o Atlético Nacional. Mas, enfim, assim, Bolívar... Eu mesmo, que por várias vezes tratei esse lado da chave como ou vinha um brasileiro ou um argentino pra gente na semifinal, se a gente chegar até lá, Bolívar, né? Enfim. Já o River... esse jogo aconteceu enquanto... Os 2 jogos, na verdade, tanto do Bolívar e Atlético Paranaense, quanto o River e Inter, aconteceram enquanto a gente fazia a nossa live pós-jogo, né, do jogo do Fluminense contra o Argentino Júnior. E esse daqui a gente foi acompanhando um pouquinho pelo chat. O Ener Valencia abriu o placar pro Internacional no Monumental de Nunes. Estava acontecendo o jogo a cerca de 10 quilômetros, se eu não me engano, era o jogo do River em relação ao jogo do Fluminense. Abriu o placar no primeiro tempo, o Ener Valencia finalmente fazendo um gol, destacando dentro do Internacional. O Solari, que também fez gol na gente,
né? O Solari também fez gol na gente. Acho que o segundo gol é dele, não tô enganado. O primeiro gol dele, agora não lembro, mas foi no 2-0 ele faz gol aqui no Monumental. Fez 2, dessa vez 2-1 em cima do Internacional, virou o jogo. E aí esse entra naquela categoria do segundo lugar ocasional, né? O River só foi segundo lugar do grupo dele porque o Fluminense enfiou 5-1 no River lá no Maracanã. Mas o River tem time para ser primeiro lugar de grupo. É o mesmo que a gente vai falar do próximo jogo aqui, que é Flamengo e Olímpia. O Flamengo só foi segundo lugar do grupo porque lá no início da Libertadores o Vitor Pereira poupou jogadores contra o Alcas, lá no Equador. E aí, enfim, depois por um tropeço bizarro contra o Nublense, mas que no fim não faria tanta diferença. Também empatou em casa com o Racing, enfim, foram alguns moles ali que o Flamengo deu na fase de grupos, mas era óbvio que o Flamengo tem time para ser primeiro do grupo. E foi bem superior ao Olímpia praticamente o tempo inteiro do jogo. O Olímpia, assim, ou esse time estava muito nervoso, ou esse time, sei lá, trocaram jogadores por aliens, de alguma forma, no meio da intertemporada, né, na janela de transferências. Ou então nada se explica como esse time passou de fase ganhando 4 empatando 2. Pô, Gabriel, mas o grupo era fraco. Sim, era fraco. O Melgar não jogou nada, o Patronato é meio de tabela da segunda divisão argentina. Foi varrido pelo Botafogo na Sul-Americana. Mas ainda assim, jogaram contra o Atlético Nacional 2 vezes. O Olímpia não mostrou nada no Maracanã. Eu espero muito que seja semelhante ao que foi ano passado, também enfrentando o time do Rio de Janeiro, né? Não mostra nada no Rio de Janeiro, perderam 3-1 e lá se tornaram heróis vencendo por 2-0 passando nos pênaltis. Mas acho que esse é um confronto que também se resolveu muito pelo quão tão distinto que foram os dois times. O Flamengo, a gente já esperava que o Flamengo passasse do Olímpia mesmo, e acho que esse jogo de ida só mostrou a diferença técnica que há entre os dois times, mas eu não esperava um Olímpia tão mal, né? Vamos ver semana que vem lá no... deve ser no Defensores del Chaco esse jogo, né? Defensores del Chaco, exato. O Olímpia precisa ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Sendo assim, meu espetáculo argentino Júnior Fluminense, eu já falei 200 minutos aqui no canal, então tem uma live de 2 horas minha aqui, tem live lá no canal 20, então você já tem bastante opinião sobre o jogo. Mas vamos lá, palpitezinho então para semana que vem. Atlético Nacional e Racing. Atlético Nacional abre uma vantagem muito grande para ser eliminado. Atlético Nacional e Boca. Meus palpites das quartas, né, nesse caso. Atlético Nacional de Medellín e Boca Juniors. Pereira, o Del Valle é pipoqueiro demais também na Libertadores. Eu vou na zebra do Pereira e Palmeiras. O Atlético reverte esse resultado. Esse é o complicado. Atlético Paranaense e River Plate. Fluminense e Flamengo. Esses são meus palpites das quartas de final. Do que eu vou torcer, só para poder encerrar, né, esse é o meu palpite do que eu acho que vai acontecer. Do que eu vou torcer, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Pereira e Palmeiras. Deixa o Palmeiras vindo. Pereira e Palmeiras. Bolívar e River Plate. Fluminense e Olímpia. Essa é obviamente a minha torcida. Apesar de eu querer muito que tenha um Fla-Flu na Libertadores, mas eu quero que se tiver um Fla-Flu na Libertadores, não seja porque eu torci pro Flamengo. Enfim, resumão da rodada da Libertadores. Amanhã, nessa sexta-feira, porque você já tá vendo esse vídeo na sexta-feira, amanhã, no sábado, né, tem Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão, e a gente, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Tamo junto, se gostou, deixa o like, até a próxima, valeu!